Bonjour, espero que estejam bem e sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a professora Vitória, sou professora de francês aqui da Duflé e esse é mais um vídeo de uma série de vídeos que saem todas as sextas-feiras aqui no nosso canal. Na última sexta, eu respondi a pergunta que vocês mais fazem, como que eu aprendi francês e contei um pouco da minha trajetória, de como comecei até como virei professora de francês. E hoje eu vim responder a uma queixa que vocês fazem, que é: professora, o francês é muito difícil e às vezes isso é até motivo de desistir de estudar francês e perder várias oportunidades. Bom, para responder a essa queixa, a gente precisa voltar um pouco no passado e entender a origem do francês. O francês, ele se originou a partir do latim falado na região de Gália. Esse latim também deu origem ao português. Então a gente vê que tem as duas línguas, elas têm origens semelhantes, o francês e o português. Uma outra coisa que conecta o francês e o português é o fato de que a França dominou o cenário mundial, então a corte, os nobres, a elite falava francês, inclusive aqui no Brasil. Isso fez com que várias expressões da língua francesa sejam presentes até hoje no português. Por que eu estou fazendo essa comparação para responder essa queixa que vocês fazem? Por quê? O que a gente tem como base para definir que o francês é difícil? A nossa língua materna, que é a língua que a gente conhece desde o ventre da nossa mãe. Então, olhando para o francês e o português ao mesmo tempo, a gente consegue comparar e entender quais são as nossas dificuldades, justamente para a gente superá-las e esquecê-las. Se a gente olha para essas duas línguas, as principais diferenças entre o francês e o português é que o francês tem mais sons do que em português. No francês, principalmente as vogais orais e nasais, elas têm sons muito diferentes. O que acontece? A sua musculatura aqui, ela não está acostumada a falar francês. A língua não está acostumada. O seu ouvido não está acostumado a escutar você falando francês. Isso faz com que a gente tenha um nível de dificuldade a mais. Eu vou dar exemplos, né? O som da vogal U, a gente vê que a gente tem que fazer uma boca diferente, que a gente não tem esse som em português, a gente tem U, I, mas não tem U, como por exemplo, salut, menu, voilà. Outro exemplo é o som da vogal E, que a gente tem E, O, E, mas não tem E. Par exemple, a gente não tem esse som em português. Apesar da gente ter expressões que vêm do francês e estão presentes no português, nós também temos muitos falsos cognatos. O que são falsos cognatos? Em francês a gente diz amigos falsos. São palavras que se parecem muito, mas que têm significados diferentes. Por exemplo, se eu falo da palavra... Eu pensei numa palavra, não sei se eu falo, mas vamos lá, vamos começar por outra. Pourtant. Pourtant é uma palavra que parece muito com portanto, mas significa mas, entretanto, todavia, significado totalmente diferente. Outra palavra que não parece, que parece, mas não é, a palavra cou, por exemplo. Em francês, cou, como está escrito aí, é pescoço. Em português é outra coisa. Outro ponto que faz com que a gente pense, meu Deus, por que eu escolhi aprender essa língua? São os gêneros trocados francês-português. Vou dar um exemplo. A gente tem a palavra garfo e faca. Em português é o garfo, masculino, a faca, feminino. Em francês é la fourchette, o garfo feminino, ou le couteau, faca, masculino. Então, isso faz com que a gente tenha dificuldade em identificar o gênero das palavras e os gêneros das palavras, e isso faz com que vocês tenham muito pânico quando estão falando, porque não sabem o que é feminino e masculino. Apesar da gente, mesmo sem estudar francês, pegar um texto e conseguir reconhecer algumas coisas e pensar, eu até entendo francês porque é parecido com o português, o funcionamento da língua francesa ele é diferente da língua portuguesa. Entender isso é a chave para falar francês, tá? Em português, a gente tem muitas informações que podem ser implícitas. Eu vou te dar um exemplo.
quando eu vou me apresentar, eu falo, me chamo Vitória, falo português, amo Paris. Só pelos verbos, me chamo, falo, amo, você já entende que eu tô falando de mim, mesmo sem eu falar eu. Você já sabe que sou eu. Em francês, não. Em francês, não há nada implícito, o óbvio precisa ser dito. Então, se eu for me apresentar e eu for falar de mim, eu vou repetir 1000 vezes eu. Je m'appelle Victoria, je parle portugais, j'aime Paris. Mesmo que eu esteja falando de mim. Então, não tem informações que vão ficar implícitas. O francês é a língua que o óbvio precisa ser dito. O que faz o francês ser tão apreciado, mas também tão temido, é a preocupação sonora. No francês a gente tem uma forte preocupação com a harmonia dos sons. Isso é visto de várias maneiras, tanto na linguagem oral, né? Quando eu falo, eu estou preocupada em como eu vou falar, e às vezes até quando eu escrevo, eu estou preocupada em como eu vou escrever esses sons. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Por exemplo, se eu quiser falar as crianças em francês, eu uso as, que é o le, e uso crianças, que é enfant. Quando eu for falar tudo junto, eu obrigatoriamente vou ter que juntar o finalzinho do le com enfant, então fica les enfants. E várias vezes esse fenômeno, né, de unir esses sons, ele vai ser obrigatório. Então, às vezes é complexo pra gente entender que a gente não pode falar informações separadas, que a gente tem que falar tudo grudadinho, porque os nativos, as pessoas com quem a gente vai conversar também vai falar tudo grudadinho. E isso pode até ser um ponto difícil do francês, mas é o ponto que faz a língua ser tão harmônica, poética, bonita, e até uma declaração de guerra parece uma declaração de amor em francês. Eu trouxe todas essas informações para finalmente responder a queixa de vocês. Professora, o francês é muito difícil. Não é que o francês é muito difícil, é porque quando a gente olha para a língua que a gente tem como referência, que é o português, a gente encontra diferenças que podem ser eventualmente dificuldades. Mas se você conhece bem a sua língua, identifica quais são essas diferenças, você vai entender que essas dificuldades que você tem são normais, que todo mundo que fala português também vai ter essas dificuldades, assim como uma pessoa que fala francês e vai aprender português vai ter dificuldades parecidas, ou uma pessoa que fala japonês e vai aprender francês vai ter outros tipos de dificuldades, porque ela vai comparar com a língua materna dela. A gente desmistifica tudo isso nos nossos cursos intensivos de francês aqui da Duflé, desde os módulos iniciantes até o avançado, porque a gente trabalha com a interculturalidade, que é trazer o francês para perto da nossa realidade, entender o que ele tem de semelhante com a nossa vida, com a nossa língua materna, com a nossa cultura, mas também o que ele tem de diferente, que também pode ser uma coisa que nos atrai bastante e nos chama a atenção, para a gente superar todos esses desafios de uma língua que é complexa, mas tão complexa quanto a nossa língua materna. E a gente fala bem, se a gente conseguiu aprender o português, a gente consegue aprender o francês também. Deixa aqui embaixo quais são as suas dificuldades com o francês, e se você tem sugestões de outros vídeos, deixa aqui também. Os vídeos saem todas as sextas-feiras aqui no canal. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima sexta. Merci beaucoup, au revoir!